Boa tarde, pessoal. Para quem entrou agora, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Mariana, eu sou do time de produtos aqui da COD, e o nosso objetivo hoje é falar um pouco da solução que a COD lançou esse ano, né, o COD Consulta PF. Acredito que alguns de vocês já conhecem esse produto. Quem não conhecer, é uma ótima oportunidade para ter um contato, verificar mais detalhes. E hoje, especialmente, a gente quer aprofundar o conhecimento de vocês sobre algumas funcionalidades e melhorias que a COD incluiu nesse produto a partir de junho. Tá? Como provavelmente deve ter um público que já conhece o produto e quem não conhece, antes da gente partir para a navegação, é importante a gente falar um pouquinho o que é esse produto, quais são os benefícios, como que vocês podem usufruir. Falando de uma maneira bem simples, o Código Consulta PF, ele nada mais é do que o famoso relatório de crédito, né, para análise de riscos de uma pessoa física que várias empresas do mercado hoje já ofertam, né. Aqui na COD, a gente quer ser diferente, então, como nós somos novos, digitais, a gente consegue disponibilizar uma solução única, com uma precificação bem atrativa, né, inicialmente a gente tem até, inclusive, nos primeiros meses, um valor promocional de 0,99 centavos, hoje está por 2 meses, né, até o final de julho a gente está com essa promoção, mas mesmo assim, depois que acaba a promoção, a precificação, ela fica ainda assim bem atrativa, com um custo bem baixo para vocês poderem usufruir e fazerem várias consultas sem se preocupar o quanto vocês estão gastando. E, além disso, a gente tem um propósito aqui de facilitar a análise de crédito para todo mundo que precisa cuidar da saúde financeira da sua empresa. Então, vocês não precisam se preocupar em escolher vários tipos de relatórios de crédito, aqui a gente proporciona somente um, com a visão das principais informações que a gente entende que são necessárias para uma tomada de decisão e análises de risco. Nesse sentido, então, quando você vai fazer análise de uma pessoa física e solicita o Código Consulta PF, o que a gente vai retornar, né? Os dados básicos cadastrais para vocês conseguirem conhecer melhor ou um eventual novo cliente, ou até aprofundar o conhecimento de clientes que vocês já têm o conhecimento. A gente proporciona também dados de pendências, a gente vai falar um pouquinho mais, porque esse bloco a gente expandiu algumas modalidades, informações de consultas, e, por último, mas não menos importante, dados do cadastro positivo, que é onde a gente, de fato, acredita que tem um grande potencial no mercado, né? O dado do cadastro positivo, aqui no Brasil, ele é relativamente novo e a COD aposta muito, a gente entende que essa nova informação no mercado, ela, de fato, pode fazer uma grande alteração no mercado de crédito. Por meio do cadastro positivo, como que você consegue visualizar esse dado no Código Consulta PF? A gente construiu, né, no primeiro lançamento do produto, um score, e por trás desse score, um dos principais dados era o positivo, e em junho a gente também disponibilizou outros novos indicadores, que a gente também vai passar aqui na navegação, indicador de pontualidade de pagamento e relacionamento com o mercado, que o principal drive está no positivo. Tá? Nesse sentido, antes da gente entrar em todos esses detalhes, é importante também a gente mencionar o momento que o mundo inteiro está passando, né? Então, quando a gente fala de empresas, entende que o processo de análise de risco, análise de crédito, é importante, ele pode dizer muito, né, sobre a sobrevivência de um negócio e a sua saúde financeira, nesse momento ele é ainda mais importante. Então, utilizar não só uma análise de crédito tradicional, mas também aproveitar dos benefícios, né, dessas novas informações, é bastante interessante, né? Isso você pode garantir a sua saúde financeira e também até ter uma possível vantagem competitiva no seu negócio, se bem utilizada essa informação dentro das suas políticas e regras de análise de riscos, né? Falando um pouco das modalidades do cadastro positivo, o que de fato é o cadastro positivo, que ele se diferencia aí da famosa inadimplência, negativação, é bastante comum, né, no mercado.
a gente sempre diz que o cadastro positivo, ele mostra o comportamento de pagamento, né, de uma pessoa física, enquanto a famosa negativação, ela olha de forma pontual. Hoje eu consigo identificar se aquele consumidor, ele tem uma inadimplência ativa ou se ele não tem, e às vezes essa inadimplência pode ser uma parcela única, então o valor ali, a gente não consegue ter a ideia se de fato é um valor extremamente relevante para aquela pessoa física. E, por outro lado, o cadastro positivo, ele considera todo o histórico financeiro, então, mês a mês, quantos contratos essa pessoa tem, né, quais que são as modalidades que a gente considera. Empréstimos, financiamento, utilização de cartão de crédito, utilização de cheque especial. Então, a gente consegue ver quantos contratos essa pessoa física possui, como que é o comportamento, ela realmente paga tudo em dia, tem algum atraso? O que pode acontecer também é, a pessoa física, ela tem um atraso, e ele ainda nem chegou a se tornar uma negativação, porque existe todo um processo para que essa falta de pagamento se torne, de fato, uma inadimplência, né? uma negativação, a famosa negativação, que a pessoa recebe a cartinha, é comunicada, e assim essa informação fica em um banco de dados que pode ser exibida para quem for fazer análise de risco. O cadastro positivo, ele prevê, né, na verdade, a negativação está contida dentro do cadastro positivo, porque antes de virar uma negativação, se a gente está falando de informações financeiras especificamente, esse dado já é mostrado no cadastro positivo. Esse é um dos benefícios e é bastante importante a gente reforçar o que é, e quando vocês forem ver aqui ao longo da navegação, isso foi um dos pontos que a gente se preocupou bastante. A gente sabe que o cadastro positivo é novo, a gente quer que todo mundo entenda, a gente quer que todo mundo utilize essa informação para tornar todos os negócios ainda mais saudáveis e competitivos no mercado. Então, vamos navegar aqui, né? Antes de entrar na tela, o que a CODE disponibilizou a partir de junho no CODE Consulta PF? A gente fez uma transformação de layout, acho que quem é antigo usuário aqui deve ter percebido. A gente fez todo um trabalho focado bastante na experiência do usuário, para vocês terem uma fácil compreensão, fácil leitura. A gente resolveu continuar com o critério de tudo em uma única página, porque a gente entende esse diagnóstico, mesmo que diferencie informações em um único local, e depois, se vocês quiserem expandir, vocês também vão conseguir ter acesso. Então, a gente continua com esse conceito, né, é algo bastante simples, didático, então a gente gosta bastante disso. E as outras informações que estão aqui na apresentação são dados adicionais que a gente incorporou no produto. Então, os indicadores, que a gente chama de pontualidade de pagamento e o relacionamento com o mercado, eles também são dados, são construídos por meio de dados do cadastro positivo. Então, é mais uma inovação aqui, a gente mostra na prática, né, que de fato a gente acredita e não fica somente em um speech, a gente está transformando isso em solução para agregar valor a todos os nossos clientes. E as outras informações são participações de empresa, então, se uma pessoa ela participa em alguma sociedade, aqui vocês também vão conseguir ter acesso a esse tipo de visão. Se algumas das empresas que ele participa, né, eventualmente pode estar em um processo de recuperação judicial ou falência, a gente também vai sinalizar num bloco que a gente agrupou ali todas as tendências da pessoa, então a gente coloca isso daqui também como um ponto de atenção. E informações de ações judiciais, se essa pessoa física está em algum processo de ação judicial. A gente vai navegar para vocês conhecerem um pouco mais todos esses detalhes. Olhando aqui, né, a parte do layout, vocês podem ter uma visão geral de todas as informações, então aquele conceito que eu comentei de estar tudo em uma única página, aqui é um exemplo bastante interessante para vocês checarem. Então, a primeira informação a gente coloca ali o score, que é o drive, para vocês conseguirem entender. A gente entende que tem muitas variáveis riquíssimas, especialmente do cadastro positivo por trás, então a gente quer que vocês tenham bastante atenção e aos poucos entendam com, né, todos os detalhes e com muita segurança, né, ao longo do processo de decisão de crédito e análise de todos os riscos aqui.
vocês levem em consideração essa informação. Abaixo a gente colocou um bloco de indicadores, então eles estão de uma certa forma relacionados com o score, vocês conseguem ter uma maior compreensão sobre o score, mas vocês também podem avaliar essas informações de maneira isolada. Tá? A gente disponibilizou o bloco de dados cadastrais. Dentro desse bloco, a gente expandiu ali embaixo a informação de participações em empresas, para vocês terem conhecimento, e se não tiver participações, a gente também vai sinalizar que essa pessoa física não possui participações. Na sequência, a gente disponibiliza as informações de consultas, então, se essa pessoa está buscando por crédito no mercado, ou pode ter um alto número de consultas, também pode ser um eventual indicativo de fraude, então, é bastante interessante vocês checarem esse dado. E o bloco de pendências financeiras, e aqui a gente altera, né, quem conhece o produto antigo, a gente tinha um bloco de pendências contra o crédito, então aqui a gente faz um ajuste da nomenclatura de pendências contra o crédito, essa modalidade passa a se chamar de inadimplências comunicadas, a gente continua com o mesmo conceito da base contra o crédito, e a gente adiciona as informações de ações judiciais e participações em recuperações judiciais e falências, tá? Tudo bem intuitivo, didático e fácil de utilizar. Falando sobre score, apesar dele já estar disponível desde o lançamento, é legal a gente mostrar aqui essa parte de interação, em que a gente tentou deixar aqui a mensagem bem clara, né, para mostrar qual foi a pontuação do consumidor, como que está classificado esse risco, né, se a pessoa tem um risco alto, médio ou baixo, qual que é a probabilidade de pagamento. Então, legal, eu vi essa pontuação, eu entendi aqui pelo Entendo Code Score que a gente utiliza os principais dados do cadastro positivo para construir essa pontuação, a gente coloca uma pontuação de 300 a 1.000, mas qual, de fato, é a probabilidade de pagamento, né, ou que logo abaixo a gente também coloca um disclaimer mostrando a probabilidade de inadimplência, caso você não esteja acostumado com esse termo, você consegue ter essas duas visões. Quando você clica em quero conhecer mais, quero entender mais o score, a gente explica, né, todos os detalhes das faixas do score, que a gente classifica em alto, médio, baixo risco. A gente faz um deparo aqui com a média dos brasileiros da pontuação e reforçamos o que é o cadastro positivo, porque é o principal drive, então a gente quer que vocês tenham conhecimento, né? O que é o cadastro positivo? Quais são os tipos das informações que vocês consideram aqui? Então, a gente fala que tem empréstimo, tem financiamento, consórcio, cheque especial, cartão de crédito, o score de crédito, ele é um modelo estatístico, então, por trás, a gente faz várias continhas e coloca numa fórmula matemática para sair essa pontuação. Então, a gente olha para essas modalidades que eu acabei de mencionar e quebra elas em quantos contratos essa pessoa física tem, é muito antigo, é muito novo, tem atraso, não tem. Então, são informações nesse sentido que são consideradas aqui. É importante vocês terem esse conhecimento para cada vez mais tudo fazer sentido e, de fato, vocês entenderem que o que a COD está proporcionando aqui é uma informação extremamente relevante. É algo novo e é algo que a gente quer que vocês utilizem e aprendam a considerar isso dentro da sua empresa, dentro de todos os seus processos de análise de riscos. A gente também menciona as fontes, né? A gente sabe, inicialmente no cadastro positivo, são instituições financeiras, mas é importante a gente sempre lembrar que vários outros segmentos têm braços financeiros por trás. Então, de uma certa forma, aqui também tem uma cobertura que vai além de instituições financeiras que, quando você olha para essa nomenclatura, vem diretamente na mente da maioria das pessoas, né? Então, é legal também você considerar esse outro viés que eu acabei de comentar, que tem vários, por exemplo, o varejo, tem braços financeiros, e que aqui a informação do positiva, né, de uma forma indireta, também acaba sendo considerada. Então, é legal a gente conversar para vocês também terem essas novas visões e a conseguirem aproveitar o produto da melhor forma possível. Mas tudo isso que eu comentei aqui, eu fui me guiando pela própria tela. Com essas informações, quando vocês utilizarem o produto,
vocês também vão conseguir absorver aos poucos por ser algo novo, e sempre ter a melhor análise. O próximo bloco, que é das principais funcionalidades que a gente incluiu no produto recentemente, a gente ficou pensando em como, além do score, como a gente conseguiria agregar valor com os dados do cadastro positivo para tornar cada vez mais fácil, né? Então, além dessas explicações conceituais que a gente colocou aqui, é importante também vocês enxergarem na prática outros tipos de comportamento, né? O score, ele fala qual que é a probabilidade de inadimplência daquela pessoa física nos próximos meses. Aqui os indicadores, a gente quebrou, né, basicamente a gente tentou clusterizar em 2 grandes grupos aqui, informações que a gente entende que são relevantes para análise de risco, e transformamos num indicador que vai de 0 a 100%. Quanto mais próximo de 100%, melhor a pessoa física consultada está de acordo com aquele indicador. O primeiro indicador, o que que é? A gente chamou de pontualidade do pagador. A gente leva em consideração todo o comportamento do histórico do cadastro positivo, também levamos em consideração informações de inadimplência, sim, mas o cadastro positivo é o principal driver, eu já falei e vou falar várias vezes ao longo da nossa conversa de hoje. A gente leva em consideração se essa pessoa ela está pontual, se ela é pontual ou se ela não é tão pontual assim. E por meio de 0 a 100%, a gente dá esse indicativo para vocês, certo? Então, é algo que complementa bastante aí o entendimento do consumidor que você vai se relacionar. O próximo indicador, a gente chamou de relacionamento com o mercado. A gente sabe que essa nomenclatura, ela pode, vocês já podem ter escutado, né, falar de, deixa eu entender um pouco mais o relacionamento com o mercado de algum consumidor. Mas o conceito aqui, que a COD traz, ele está diretamente atrelado com o cadastro positivo também. Tá? E sempre o nosso principal drive. Então, a gente olha para o cadastro positivo e fala, como que essa pessoa física se relaciona, né? Quantos contratos ela tem? Quantos empréstimos? Quantos cartões de crédito essa pessoa tem? Há quanto tempo? Com quantas instituições essa pessoa ela se relaciona? Há quanto tempo ela tem relacionamento com essas instituições? Então, todas essas informações, elas também têm cálculos por trás, a gente considera pesos, para falar assim, ela tem um relacionamento bom ou ela tem um relacionamento que pode ter as suas fragilidades. E aí, por meio do indicador, a gente coloca de 0 a 100%, quanto mais próximo de 100, melhor é o relacionamento dessa pessoa física quando a gente avalia todo esse comportamento, certo? Então, aqui, de novo, né, tanto score quanto indicadores, principal drive a gente utiliza informações positivas, não estou dizendo que a gente só utiliza essas informações, né, é importante aqui a gente ressaltar que a COD nasce digital e a gente tem uma tecnologia, uma plataforma, um poder de processamento muito elevado. Então, por meio de todas essas variáveis, a gente consegue construir indicadores e sempre entregar o melhor para todos os nossos clientes, certo? Bom, então, acho que falei bastante aqui dos indicadores, eu espero que vocês utilizem bastante e entendam que isso ajude muito na análise de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tanto aqui ao longo da apresentação, ou também ao longo da utilização do produto na prática, eu queria reforçar que o feedback de vocês é de extrema importância, então, hoje, pode deixar aqui no chat as informações, no final a gente vê se a gente vai conseguir abrir uma sessão de dúvidas, se não conseguirmos, a gente encaminha para vocês por meio de outras formas de comunicação, que a COD sempre quer estar em contato com todos vocês. E se for no dia a dia, as dúvidas surgirem, a gente tem a Sofia, vocês podem também encaminhar via atendimento para a gente conseguir deixar todo mundo confortável e transformar a análise de crédito de todo mundo. O próximo bloco são os dados cadastrais. Aqui eu não vou entrar em todos os detalhes, porque eu acho que a maioria de vocês já deve conhecer bem esses dados básicos. Só vou reforçar em relação aos dados de contato, que às vezes surge essa dúvida. Então, quando a gente fala de endereço, telefone e e-mail, apresenta um principal aqui, até quantos vocês vão disponibilizar no produto. A gente colocou um limite de 5 para cada um deles, tá? Até 5 endereços, até 5 telefones e até 5 e-mails.
sem preocupação, pode clicar à vontade, e o preço é uma única consulta, independente dos cliques dentro do produto, para qualquer tipo de informação, não só para esses dados de contato, mas para tudo. Tá? E o que eu queria ressaltar são as informações de participações em empresas. Então, isso foi uma informação bem que entrou nesse pacote de melhoria, a gente entende, a gente foi, né, escutamos alguns de vocês e pensamos, o que é relevante, a gente entendeu que essa informação era relevante e a gente queria, sim, já evoluir com o produto com essa visão. Por quê? Porque a gente sabe que se a pessoa física, ela participa em alguma empresa, é importante, na análise de risco, esse fator ser considerado, né, porque às vezes a pessoa, ela pode ser influenciada por algum comportamento da empresa, né, então pode ser uma linha adicional de investigação. Então, a gente já disponibilizou esse dado aqui. E o que a gente fornece em relação a essa empresa? Legal, eu sei que a pessoa que eu consultei participa de uma empresa. O que eu vou ter de informação, né? Você vai saber o CNPJ e a razão social dessa empresa, qual que é a situação do CNPJ, se ele está ativo, se ele está baixado, enfim, qual que é o status, qual que é o percentual de participação dessa pessoa nessa sociedade. Então, essa pessoa ela só tem 10%, ela tem 50%, ela tem 90%. Então, isso é um fator relevante a ser considerado também. Tá? Qual foi a data de entrada da pessoa nessa sociedade? E qual que foi a data da última atualização do quadro societário, porque a gente sabe que pode ter mudança de quadro societário, e às vezes vocês vão ficar na dúvida, a pessoa me sinalizou que essa alteração aconteceu ontem e não está aqui. Você consegue checar por meio da data da última atualização, se a data foi realmente ontem, e aí a informação deveria estar aqui, né, e provavelmente vai estar, se for isso, porque a COD tem um processo extremamente rigoroso, como eu disse, a gente tem uma plataforma de tecnologia avançada, e a gente sempre quer fornecer a melhor informação e a mais atualizada para todos os nossos clientes. Então, essas são as principais informações para o bloco de participações em empresas. O bloco de pendências financeiras, como eu comentei com vocês, a gente disponibilizou outras modalidades, então a principal alteração aqui de nomenclatura foi para pendências contra o crédito, que a gente transformou na nomenclatura de inadimplências comunicadas, mas aqui o conceito, só para reforçar e continuar sempre na linha de transparência, o conceito a gente sim considera as inadimplências da base contra o crédito. Tá? Então, todo o sistema de negativação, essa famosa cartinha ou comunicação, hoje tem vários meios digitais, né, em que as pessoas são comunicadas por falta de pagamento, a gente considera o que acontece na Controcred e exibe aqui como inadimplências comunicadas, certo? Só sumarizamos aqui nessa repaginação, nesse novo layout, a gente sumarizou, então a gente mostra o total de todas as pendências, e para o inadimplência a gente mostra um valor total, a quantidade de pendências também para essa modalidade, e quando vocês quiserem checar os detalhes, continuam as mesmas informações, então sem grandes novidades aqui, mais uma questão de layout. Agora, em relação às outras duas modalidades, isso é novidade. Então, a gente disponibilizou os dados de ações judiciais e participações em recuperações judiciais e falências. Entrando no detalhe, para ações judiciais, a gente segue para todos, tá? Só para reforçar na mesma linha, de mostrar o valor total e a quantidade total. E quando vocês checarem os detalhes, o que a gente vai exibir? Qual que foi a data de início do processo? Qual que é a modalidade da ação, né, o tipo da ação, e aqui podem ter vários questionamentos. Então, aqui do lado, se vocês conseguirem checar, a gente mostra que a gente tem até 21 tipos de ações, tá, modalidades. Quais são elas? Basicamente, a maioria busca e apreensão e execução. Eu estou utilizando um material que a gente chama de guia prático, a gente já compartilhou com alguns de vocês, a gente vai deixar aqui no chat também, então, se vocês quiserem checar com mais detalhes quais que são essas modalidades, fiquem à vontade para checar esse material, é bem bacana, ele pode fazer algumas visões que talvez vocês eventualmente precisam uma definição aí interna, então acho que é legal vocês terem acesso, certo? E quais que são as outras informações que a gente também disponibiliza nesse bloco, né? Qual que é o número do processo, qual que foi o autor,
né, desse processo, informações de localização, então comarca, fórum, vara e local, que são informações básicas, porque às vezes você quer mais detalhes, investigar um pouco mais a fundo, você consegue ter acesso aqui, e qual que foi o valor. Esse valor é a causa atribuído pelo autor. Tá? Então, são informações básicas e é muito importante vocês terem acesso aqui a todos esses detalhes. Para participações em recuperações judiciais e falências, basicamente, acho que é legal a gente explicar aqui um pouco a diferença do participações em empresas para esse bloco, né? Participações em empresas, a gente vai, que foi o que eu apresentei no bloco cadastral, a gente vai dizer que aquela pessoa física, ela está no quadro societário de alguma empresa. Para participações em recuperações judiciais e em falências, o que a gente olha? De todas as participações que essa pessoa física tem, né, de todas as empresas que estão listadas ali no bloco de participações, alguma delas está em processo de recuperação judicial ou falência? Se tiver, a gente vai indicar aqui, tá, com nesse consolidado aqui de pendência, porque é algo que pode pesar aqui na análise de vocês precisem, eventualmente, também ter um pouco mais de atenção. E aí, quais que são as informações? A gente coloca a data, que também é a data de início do processo, informações da empresa, quais que são os tipos, aqui a gente disponibiliza recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência e autofalência. Então, a gente vai colocar aqui para vocês, para estar tudo bem detalhado e de fácil compreensão. As mesmas informações, né, de número de processo e localização, eu mencionei no bloco de ações, então a gente segue aqui esse padrão. A gente adiciona uma informação de status, porque a gente sabe que cada uma dessas modalidades, elas podem ter status diferentes, são as fases do processo, né? Então, por exemplo, uma recuperação judicial, ela pode ser requerida, deferida ou concedida aqui na apresentação do produto, e a falência, ela pode ser requerida ou decretada, certo? E também o valor similar ao que a gente tinha colocado lá para o bloco de ações, tá? Então, o valor da causa atribuído pelo autor. Então, a gente navegou aqui pelas principais novas funcionalidades que a gente evoluiu no produto ao longo do mês de junho. O que eu gostaria de reforçar em relação a esse bloco de pendências, né? Eu entrei no detalhe aqui de cada um deles, mas eu acho que é muito importante. Eu comecei lá, né, falando da importância do cadastro positivo, a CODE, de fato, acredita que o cadastro positivo é o diferencial e é algo que tem que ser considerado, as pessoas têm que aprender a utilizar essa informação. A gente sabe que esse processo é evolutivo. Então, nesse sentido, para garantir o conforto de vocês, caso vocês precisem checar as informações de pendências, a gente também disponibiliza esse bloco aqui, e a gente aumentou com essas duas modalidades, que a gente sabe que são modalidades básicas, e que muitas vezes pode ser importante ainda hoje na análise de vocês. Então, fiquem à vontade, acode sim para evoluir, para que vocês tenham todo esse conhecimento e utilizem dessas novas informações para garantir uma boa saúde financeira, né, reduzir inadimplência, alavancar negócios, ser mais competitivo, mas sempre com bastante tranquilidade. Então, assim, navegamos por todas as telas, acho que esses eram os principais pontos que a gente gostaria de passar aqui, e uma próxima etapa aqui da nossa conversa, a gente separou uns 10 minutinhos para tirar dúvidas. Então, a gente tem uma moderadora aqui, é a Mari, e aí ela vai abrir aqui uma sessão para a gente também deixar todo mundo um pouco mais confortável, acho que é legal. Boa tarde, pessoal. Mari, nós temos uma primeira pergunta aqui. Qual a forma de contratação das novas funcionalidades do Código Consulta PF? E qual o preço? Legal. Essa pergunta é bastante importante, né? Quando a gente fala assim, vocês estão apresentando aqui as novas funcionalidades, provavelmente, se eu já comprei o meu pacote, eu vou ter que pagar algo a mais por isso, ou se eu não contratei, vão ter duas versões. Então, a gente sempre vai na linha, queremos disponibilizar o que é melhor para análise de crédito de todos os nossos clientes, então não vai ter preço adicional. Quem já tinha contratado,
continua com a mesma precificação dos planos. Eu entrei com preço promocional de 0,99, que é uma promoção que a gente tem agora, até o final de julho, 0,99, ele é válido por 2 meses, né, e depois você paga a precificação padrão para cada um dos pacotes que você contratou. Então, não vai ter precificação adicional, nem no 0,99 e nem na precificação padrão, podem ficar à vontade, a gente cobra por consulta de CPF, então, coloquei um CPF e voltou o relatório. E veio completo, eu quero clicar em vários detalhes, fiquem à vontade, o relatório é para isso, a gente traz as principais informações de forma sumarizada para facilitar o uso de vocês. Se vocês quiserem ter acesso a mais detalhes, vocês podem clicar à vontade, que não vai ter cobrança adicional. Legal, Mari, obrigada pela resposta. A próxima, por que a pontuação de score é diferente entre os birôs de crédito? Isso é um ponto bastante relevante, né? Cada birô de crédito tem a sua base de dados, né, tem a sua forma de fazer a ingestão do dado, tem a sua forma de fazer o tratamento do dado, a forma de transformar isso em produto também, né, então, por exemplo, como eu falei para vocês, um modelo estatístico, tem todo um estudo que é feito por trás antes da gente colocar essa pontuação. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, é extremamente normal a gente ter pontuações diferentes, e aí a gente não pode dizer muito sobre a gente não sabe, de fato, como que é esse processo em outras empresas, mas o que a gente pode reforçar aqui na COD o nosso drive são os dados do cadastro positivo, então é nessa base que a gente acredita, a gente entende que tem um potencial enorme, tá? Mesmo frente às outras modalidades que a gente disponibiliza, que eu falei ali do Payless, a gente entende que o cadastro positivo uma base extremamente robusta e sim, e pode dar um indicativo muito forte para vocês terem segurança no momento de analisar os riscos. Então, isso que pode ter se alguém realizar algum tipo de comparação, pode ter esse tipo de questionamento. Mas o que eu posso dizer, fiquem tranquilos, confiem nessa pontuação, porque a gente tem por trás um tratamento extremamente rigoroso. A próxima pergunta. Referente aos dados do cadastro positivo, já estão disponíveis as informações de pagamento de utilities e telecom? Ainda não, a gente tem disponível as informações de instituições financeiras, como eu comentei, mas isso vai ser uma evolução, né? E à medida que os dados estiverem disponíveis para o mercado, a COD, sim, tem alto poder de processamento para absorver esses dados de uma forma rápida e queremos muito transformar isso em produtos o mais rápido possível para proporcionar sempre a inovação e a melhor informação para vocês tomarem a decisão. Então, a gente vai evoluir, a gente quer evoluir. Como é feita a cobrança do COD Consulta PF e dos cliques e informações adicionais disponibilizadas na consulta? Acho que eu já falei em alguns momentos aqui, mas só para reforçar, a gente cobra a consulta por CPF. Então, cliques são sempre à vontade, quero entender mais do score, quero expandir a informação de endereço, telefone e e-mail, quero expandir o detalhe de participações, quero ver o detalhe das novas modalidades de inadimplências comunicadas, de ação judicial, de participação e recuperação judicial e falência, podem clicar à vontade, não tem precificação adicional. Vocês contratam um volume de consultas por mês e é por esse volume de documento que a gente vai descontar do seu pacote. Então, podem ficar à vontade e a navegação aqui, o nosso objetivo é sempre ser muito transparente com os nossos clientes e facilitar o processo de análise de crédito. A gente quer que vocês foquem no dado, na informação, invistam o tempo de vocês no seu negócio e na análise de vocês, e não precisam se preocupar qual produto eu vou utilizar, eu vou clicar em alguma informação e vou pagar adicional. Não, o nosso modelo de negócio, o nosso produto, a solução como um toda foi feita para a facilidade de vocês. Próxima pergunta. No campo de dependências financeiras, quais dados estão inseridos e quais tipos de empresa? No campo de pendências financeiras, a gente tem algumas modalidades. Inadimplências comunicadas, como eu falei, a gente utiliza no inadimplências comunicadas
a base ControlCred, e aí a ControlCred é um serviço de negativação que vai enviar a comunicação de inadimplência para os consumidores, vai respeitar todo o prazo legal, e aí as pessoas que utilizam o serviço, né, as empresas que utilizam o serviço ControlCred, que para essa modalidade vão ser os tipos das empresas, né, a gente não pode abrir todos esses detalhes porque é um serviço da ControlCred, mas basicamente é esse conceito de base que a gente a gente exibe hoje no nosso produto. As outras modalidades são as ações judiciais, que eu já falei, tem todos os tipos, aqui no Guia Prático, vocês podem acessar e ver todos esses detalhes, de quais que são, mas basicamente, busca e apreensão e execução, e participações em recuperação judicial e falência, que o autor, eu diria que seria a instituição, né, o responsável ali, por essa modalidade, tá? Mas aí a gente também avalia dentro do processo, da avaliação de processos, captação, enfim, e transformação de produtos. Então, tá dentro dessa modalidade aí. O produto abrange ações judiciais trabalhistas propostas pelo nome consultado? Não, se vocês observarem aí no guia prático, novamente, desculpa voltar nesse ponto, a gente tem todas as modalidades das ações. Então, acho que é legal vocês, com calma, baixarem esse manual, darem uma olhada em todas as modalidades para facilitar a análise de vocês. O score considera os dados do cadastro positivo, correto? Nesse sentido, os indicadores pontualidade de pagamento e relacionamento com o mercado também consideram os dados do positivo? Sim, exatamente. É bom a gente esclarecer aqui que é a principal base de dados. A gente considera várias informações, né? Mas o principal, o que a gente entende que faz a maior diferença, são os dados do cadastro positivo. E essas informações estão tanto no score, correto, essa afirmação, e também nos indicadores. Os indicadores vão te ajudar a entender um pouco mais, de forma agrupada, o comportamento de pontualidade dessa pessoa e de relacionamento dessa pessoa física. E se você observar a pontuação desses dois indicadores, elas vão também te ajudar no entendimento do score, né? Porque daquela pontuação. Se for uma pontuação que está muito alta, os indicadores eles vão falar assim, legal, ela está muito alta, provavelmente a pontualidade de pagamento e o relacionamento vão ser bons, certo? Então, eles vão te ajudar a ter um pouco mais de conhecimento sobre esse consumidor. Sim, utiliza dados do cadastro positivo como a principal informação. As consultas realizadas na plataforma da Quod impactam o score do cliente? O score pode diminuir devido às consultas realizadas? Como eu falei, a principal informação são dados do cadastro positivo. Como a COD é nova, a gente sabe que esse bloco de consultas, ele também está em constante evolução. Então, hoje a gente não considera essas informações de uma forma tão forte, né? O que está ali e é o drive, a gente diz que é o dado do cadastro positivo mesmo. Então, assim, se a gente não tem um volume tão alto por ser novo, como que isso vai impactar de uma forma tão direta a pontuação do score? E a gente entende que o cadastro positivo tem várias variáveis, né? N variáveis que podem dizer muito mais sobre a pessoa física. Então, sim, não só por esse motivo que eu falei, né, do momento que estamos, mas porque, de fato, a gente acredita que o cadastro positivo é a principal informação para conseguir modelar e também ser um resumo para vocês conseguirem ter uma tomada de decisão com segurança. Como acessa os dados de participação em empresas? Os dados de participações em empresas, ele está dentro do bloco cadastral. Então, a última informação do bloco cadastral. Se não tiver informação de participações em empresas, a gente vai descrever que não possui participações. Então, isso vai ficar bastante claro para vocês. Se tiver, a gente vai mostrar qual que é o volume de participações e depois vocês conseguem expandir para avaliar todos os detalhes. Então, respondendo de uma forma simples, está ali no bloco de dados cadastrais. Por conta do tempo, vou fazer a última pergunta, Mari, o resto a gente esclarece por e-mail.
Quais são os tipos de ações que podem ser apresentadas no produto? Basicamente, de busca e apreensão e execução. Teve uma pergunta aqui de trabalhista também, e eu tinha falado, e para vocês entenderem mais detalhes de quais, dentro desses principais tipos que eu falei, né, também tem alguns perfis específicos, é legal vocês checarem o guia prático. Só para reforçar, no guia prático, tem todas essas telas, e para quem não conhece o produto, não contratou, a gente também vai disponibilizar uma página ali de acesso, que vai direcionar para vocês conseguirem adquirir o produto. Então, quem tiver interesse, pode aproveitar esse material para também ter esse tipo de avaliação dos planos e também do valor promocional de 0,99, que a gente tem até o final de julho para vocês utilizarem por 2 meses. Ou acessar code.com.br, da forma que vocês entenderem que fica mais fácil para vocês. Bom, pessoal, como a Mari colocou aqui, obrigada, Mari, pelo apoio. A gente chegou no fim do nosso tempo, eu espero que essa conversa tenha sido bastante produtiva para todos vocês. Eu agradeço bastante a presença de todos vocês e espero que a gente volte a conversar em breve com mais novidades, tá? A COD está em constante evolução, não só nessa solução, mas em todo o portfólio. A gente acredita muito nos dados do cadastro positivo e a gente quer transformar isso com vocês. Então, muito obrigada e até a próxima.